uma porção bíblica, uma porção da palavra de Deus, e daqui a pouquinho, no momento de clamor e intercessão pelos ouvintes, por aqueles que necessitam das orações da igreja do Senhor Jesus nessa tarde, tá bom? Pai, nós te agradecemos, te louvamos por estar aqui mais uma vez para compartilhar mais da parte do Senhor a tua palavra com esses ouvintes, com as pessoas que estão nesta sintonia, meu Deus, participando dessa programação, ouvindo a tua palavra. Aleluia, muitos com sede do Senhor, sede de aprender, sede de entender a tua vontade para a sua vida, sede, ó Pai, glórias a Deus, de ser alimentado por um alimento sólido, por uma comida espiritual que realmente traz edificação, aleluia, para as suas vidas. Pai, nós te agradecemos neste momento por essa oportunidade e invocamos a tua presença conosco para que venhamos transmitir a tua palavra, a tua vontade, aquilo que as almas necessitam ouvir da parte do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças ao nosso Deus neste momento. Os irmãos das redes, perdão. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos para a palavra de Deus. Eu acredito muito que será de grande edificação para as nossas vidas nessa tarde, a mensagem de hoje. Amém? Livro de Ezequiel, capítulo 19. Eu quero ler com você o versículo 9. Amém? O versículo 9. E estarei lendo também o versículo 14. Amém? Versículo 9, também o versículo 14. Aleluia, que diz assim: com gancho meteram-no em jaula e o levaram ao rei da Babilônia e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Amém? Versículo 14. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cedro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Irmãos, esta é a mensagem da parte do Senhor nessa tarde, nesse capítulo do livro do profeta Ezequiel. E o tema da nossa meditação bíblica de hoje é privilégio perdido por infidelidade e injustiça. Amém? Privilégio perdido por infidelidade e injustiça. Por ser um tema, podemos dizer assim, com uma perspectiva negativa por conta exatamente de infidelidade e injustiça, o alerta que fica é para que não venhamos, para que tenhamos o cuidado, amém? Como introdução já enfatizo isso, cada um tenha o cuidado de não perder o privilégio a qual Deus tem dado, tem lhe dado, tem concedido por causa da infidelidade e da injustiça. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Queridos, o que temos aqui no capítulo 19 do livro do profeta Ezequiel é muito importante esse capítulo, porque nós temos aqui duas parábolas, né? Primeira parábola, a parábola do leão enjaulado. E a segunda parábola, a parábola da videira arruinada. Amém? Parábola do leão enjaulado e a parábola da videira arruinada. E nós vamos refletir um pouco aqui dentro dessas duas parábolas. Nós estamos aprendendo que parábola quer dizer
está falando de uma comparação, porque o termo parábola quer dizer colocar ao lado. Então é uma ilustração, é uma situação que é colocada para revelar algo semelhante. Glórias a Deus. É feita uma comparação, é colocado algo, uma coisa ao lado da outra, uma situação ao lado da outra para revelar uma verdade espiritual na Bíblia Sagrada. E como nós estamos aprendendo que o livro do profeta Ezequiel é o livro, glória a Deus, onde temos aqui o fluir profético de visões, revelações, enigmas, parábolas, que é uma das formas que Deus ele trabalha no profético, através dos seus profetas, dando situações, colocando visões, revelações, enigmas, parábolas, mas sempre com um significado. E aqui nós temos no capítulo 19 duas parábolas que têm um significado. A primeira parábola começa no versículo de número 1, dizendo: "E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel." Logo nós temos aqui uma parábola que vai tratar de maneira específica sobre os príncipes de Israel. Essa é a primeira parábola. A segunda destaca: "Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto a águas, plantada à borda. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas." Então nós temos aqui uma parábola, que traz uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e a outra parábola que traz uma lamentação sobre a videira, comparada com a mãe, representando Jerusalém, Judá, enfim, representando Israel. Uma parábola representa os príncipes de Israel e a outra parábola representa Jerusalém, aqui nesse texto, nesse contexto bíblico. A primeira parábola traz para nós uma realidade de uma leoa entre leões, a qual está deitada entre os leãozinhos. Criou os seus filhotes, criou um dos seus filhotinhos, ou seja, uma leoa que tem filhotinhos, e ela cria um desses filhotes, desses filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar presa e devorou homens. O que nós temos aqui é uma representação dentre os príncipes de Israel, que entre esses príncipes de Israel, comparado como leãozinhos, amém? Como leãozinhos, que um deles vai ser levantado como rei, como príncipe, com o privilégio de governar o povo de Deus, de governar a nação de Israel. Está falando de governante, recebe o privilégio de se tornar governante de Israel. Esse é a primeira ênfase aqui. Está correto que a missionária Simone, lá no grupo da igreja, enfatizou: péssimos governantes que não temem ao Senhor leva a nação ao desespero. Então, é real que a missionária Simone colocou na igreja, que enfatiza exatamente isso, que representa esse leãozinho que é destacado aqui. São, primeiro, governantes, está falando de governantes, dos reis que governaram a nação de Israel, e príncipes que tinham também grandes responsabilidades, mas dentre eles um é destacado em primeiro lugar. Para quê? Para que ele pudesse governar. E nós temos algo importante acerca desse primeiro texto, acerca do governo, que esse governo, o governo que esses príncipes receberam, essa incumbência, é para eles um privilégio e é para eles também uma grande responsabilidade. É privilégio porque eles recebem uma oportunidade única, a qual não era todos que tinham, de poder governar em Israel, em Judá. É um privilégio.
É as responsabilidades que os líderes têm, glória a Jesus, de governar não pensando em si mesmo, mas no povo. Governar para trazer benefício para o povo. E o parâmetro desse governo que havia em meio ao povo de Deus deveria ser de acordo com as leis de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. É interessante que no livro dos reis e das crônicas de Israel, vai falar aqui, amados, sobre vários reis que governaram em Israel e também em Judá. E vai destacar acerca de cada rei, as crônicas desses reis, vai dizer assim: e fez esse rei o que era reto aos olhos do Senhor. Então, alguns faziam o que era reto aos olhos do Senhor, porém outros não faziam o que era reto aos olhos do Senhor. Você vai ver textos lá no livro das crônicas dos reis de Israel, destacando sobre isso. Vamos observar? No livro de crônicas, vai mostrar acerca disso também nos livros dos reis de Israel. Mas entre esses livros aqui, vamos destacar no livro de 2 Crônicas, aonde vai falar, por exemplo, livro de 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2 fala acerca do rei Amazias. A Bíblia fala que fez ele o que era reto perante o Senhor. E aí enfatiza, não porém com inteireza de coração. Para quem está anotando referências bíblicas, olha um exemplo aqui de reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, parcialmente. No caso de Amazias, o versículo 2 diz: fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Aí a Bíblia fala que depois que esse rei morre, outros reis vão reinar no lugar. Por exemplo, capítulo 26, versículo de número 4 de 2 Crônicas diz, falando acerca de Uzias: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera seu pai Amazias. Está falando de Uzias, que era um governante que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai mostrando vários capítulos, e aí vai trazer exemplos aí de Acaz, de Ezequias e de outros reis. Até que chega, a Bíblia vai destacar reis como, por exemplo, o rei Jeoacás, né? O rei Jeoacás, a Bíblia fala desse rei. Depois a Bíblia vai dizer sobre o rei Jeoaquim, e mostra que esse rei Jeoaquim, ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Capítulo de número 36 mostra claramente que Jeoaquim foi um rei que ele fez, versículo 9 do capítulo 36 de 2 Crônicas. Olha só que interessante. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Olha só o que nós estamos vendo na palavra de Deus acerca de governantes que governaram em Israel. Esses leões e leãozinhos aqui, que é destacado, está falando exatamente desses príncipes ou desses reis, né? Príncipe vem de principal, pessoas que eram principais, mas dentre eles havia o destaque do rei. E muitos reis faziam o que era reto aos olhos do Senhor, mas outros não faziam. Por exemplo, o texto de Ezequiel, capítulo 19, está falando exatamente de Joaquim. Especificamente, esse é o leãozinho que se destaca representando alguém que recebeu um privilégio,
que Deus deu para ele de ele governar. E como governante, ele poderia ser leal. Ele poderia ser fiel. Fiel a quem? Fiel a Deus. Como um governante, como alguém que tinha uma responsabilidade e um privilégio que Deus lhe deu, o Senhor desejava dele fidelidade primeiro a Deus. A fidelidade é a lealdade diante do Senhor. Então, aqueles que Deus confia uma obra, um privilégio, agora falando de uma maneira genérica, né? Nos dias de hoje, por exemplo, quando Deus ele te chama como alguém para liderar algo, ou para ser um discípulo dele, ou para ser um líder espiritual, o Senhor requer que eu e você sejamos leais ao Senhor e fiéis a Deus, que venhamos fazer o que é reto, não em primeiro lugar aos olhos das pessoas, mas sermos leais e fiéis diante do Senhor, ou seja, fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Tem muitas pessoas que quando está com uma incumbência, fazendo algo que lhe foi confiado, em um privilégio, em uma responsabilidade e também privilégio que Deus lhe confiou, que ele está muito preocupado em agradar as pessoas à sua volta. Porque tem uma direção que o povo quer seguir muitas vezes e nem sempre as pessoas estão querendo fazer o que Deus quer, seguir a vontade de Deus. Muitas pessoas estão querendo fazer a própria vontade. Nós podemos abrir um parêntese para falar, por exemplo, de Saul, que se recebeu a oportunidade de se tornar o governante de Israel nos seus dias. Ele começou bem, mas a Bíblia fala que ele se desviou porque ele começou a desobedecer a Deus. E um dia o Senhor lhe deu uma ordem para o rei ou governante Saul. E a Bíblia diz que Saul, olha só que interessante essa palavra, Saul ele foi cumprir o que Deus determinou, mas ele chegou lá e não cumpriu completamente o que Deus falou. Apenas aquilo que ele quis cumprir e ele, quando ele volta e vai se justificar para o profeta de Deus que estava agora o confrontando na sua desobediência ou na sua obediência pela metade, e obediência pela metade é desobediência. Deus ele não quer que a gente o obedeça apenas em parte, mas o Senhor ele quer daqueles que ele dá um privilégio e uma responsabilidade, a total obediência. Através do profeta, Deus dá uma orientação e aí o rei Saul ele vai, em vez de ouvir o que Deus falou com ele por meio do profeta, ele foi ouvir o povo, porque ele disse assim, olha, eu ouvi o povo, e por isso que eu trouxe animais para sacrificar ao Senhor. E trouxe vivo também o rei dos amalequitas, a saber, Agag. O que isso quer dizer, à luz da palavra de Deus, é que Deus ele tem uma direção expressa dada para aquele que ele confia uma responsabilidade. Como foi com Saul, como foi com todos os reis de Israel, porque havia as leis que os reis deveriam seguir, que os governantes deveriam seguir. A Bíblia diz que Saul ele não obedeceu a Deus e preferiu ouvir o que o povo estava dizendo. Interessante que uma coisa é democracia e outra coisa é teocracia ou monarquia teocrática. O que é isso? Democracia é votação. O que o povo quer, isso é democracia. Agora, teocracia é através da monarquia, é Deus governando através de reis, que vai seguir as suas instruções. É uma teocracia, é Deus que está governando. Aí quando ele institui a monarquia, então os reis vai ser governado por Deus, pelas leis que Deus estabelece. E aí, a Bíblia diz que Saul tenta instituir
não por direção divina, mas ele tenta por ele mesmo. Eu vou usar de democracia, eu vou ouvir o que o povo está querendo. Aí a Bíblia diz que ele desobedece à teocracia, porque antes de qualquer autoridade na terra existe a autoridade do céu. A maior autoridade é a que vem de cima. O próprio Jesus declarou dizendo: nenhuma autoridade que existe na terra é uma autoridade por si só, mas é porque a maior autoridade que deu essa autoridade que está na terra. Mas as autoridades da terra precisam temer aquele que é a maior autoridade, que é Deus, que é o Criador. Então aqui nesse texto a Bíblia vai revelar isso, que esses reis aqui muitos fizeram, inclusive Jeoaquim, que representa esse leãozinho, ele desobedece. Ele não faz o que é reto aos olhos do Senhor, então ele é reprovado. Por ele ter sido reprovado, a Bíblia diz que esse rei, olha só que interessante, esse leãozinho, ele perdeu o seu direito de reinar. Está falando de Zedequias. Esse rei, ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele foi levado cativo para o Império Babilônico e foi preso. Agora a Bíblia Sagrada revela, olha que interessante, que um outro leãozinho ele foi treinado e passou a reinar no lugar daquele que já tinha sido levado cativo. Está falando de Zedequias, perdão, o que foi levado primeiro foi Joaquim. Mas o Zedequias, representando esse outro leãozinho que vai agora começar a governar, ele aprendeu a governar, quer dizer, aprendeu a apanhar a presa, está falando de que ele aprendeu a governar, só que em vez de ele governar para fazer o que era reto aos olhos do Senhor, ele passou a governar fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, semelhante ao rei anterior. Em vez de ele olhar para a lei de Deus, ele seguiu o exemplo daquele que estava pecando contra Deus. E aí a Bíblia vai dizer que ele começa a cometer injustiça. Porque ele aprendeu a fazer viúvas, a tornar desertas as cidades deles. Ele começa a fazer o que, irmão? A fazer injustiça sobre a vida de pessoas, ou seja, ele foi injusto com as pessoas. Ele começou a prejudicar vidas, famílias. E começar a buscar o benefício de si mesmo. E mais, desobedecer a Deus. Foi isso que esse outro rei fez. Ele seguiu, em vez de seguir a palavra de Deus, ele seguiu o mau exemplo. E aqui eu quero abrir um parêntese para lhe fazer uma pergunta. Você hoje, quando passa a analisar a palavra de Deus, começa a analisar as coisas à sua volta, quais exemplos você tem seguido? Você está seguindo os bons exemplos ou os maus exemplos? Você tem olhado mais para o que a palavra de Deus diz ou o que os maus exemplos diz? O que você está olhando? E a Bíblia Sagrada revela que esses reis aqui seguiam o mau exemplo. Aí que vem o versículo de número 9, que vai dizer, olha o que acontece com esse rei, que foi desleal, que não obedeceu a Deus, que se rebelou também contra a Babilônia. Com um gancho meteram-no em jaula, né? É a ilustração sobre o leão. E o levaram ao rei da Babilônia e o fizeram-no entrar em lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Quer dizer, ele era alguém que tinha voz em Israel, tinha a oportunidade de governar, porque uma das ferramentas poderosas de governo é a palavra, é a voz. Tudo que o próprio Deus fez, ele usou a palavra, foi através da palavra. Como é que muitos estão governando? Através da palavra. Esses reis aqui governavam através da palavra, e ele poderia conduzir as pessoas
para a destruição ou conduzir as pessoas para a salvação, para a obediência a Deus. E aqui eu estava até conversando com a minha esposa referente à palavra do Senhor, a esse contexto, que muitas vezes, até com obreiros do ministério também, muitas vezes, pregar a mensagem que conduz as pessoas à obediência ao Senhor, procurar viver essa mensagem e também pregar a mensagem que conduz à obediência a Deus, à palavra de Deus, que conduz a compromisso com Jesus, a viver uma vida de santidade na presença de Deus, a viver a verdadeira fé. Muitas vezes, quem vai pregar essa mensagem, conduzir o povo com essa mensagem, muitas vezes não é bem visto. Porque muitos não querem, como diz a palavra de Deus, atender a palavra do Senhor, que é um caminho de facilidade, que é um caminho aonde a pessoa não tem que obedecer, não tem que prestar conta, não tem que ter compromisso. Como tem o ditado, muitos querem viver livre, leve e solto, não quer atentar para a palavra de Deus. Está querendo até usar a graça de Deus para viver na libertinagem. Tem um texto onde Paulo diz assim, ele falando à igreja, aos Gálatas, dizendo, olha, nós somos chamados para a liberdade. Muitas pessoas estão dizendo assim, mas se eu me converter, se eu me arrepender, entregar a vida para Jesus, andar nessa fé, nessa visão da palavra de Deus, eu vou ser preso. Na verdade, você vai ser livre. Existe uma liberdade com a perspectiva mundana e existe a liberdade em Cristo. Tem muita gente que está dizendo assim, eu não quero me converter porque eu quero ser livre. Na verdade, é uma liberdade com a perspectiva mundana. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Nos originais, o sentido dessa palavra é o mundo está no domínio do diabo, o mundo está no colo do maligno, fazendo a vontade do maligno. Tem muita gente que está dizendo, eu sou livre. Para quê? Livre, livre da lei de Deus ou da palavra de Deus. Mas quem está livre do jugo de Jesus está em outro jugo. Não tem como alguém não estar carregando algum jugo. Uma coisa é o jugo de Jesus e outra coisa é o jugo que o pecado coloca sobre o homem, que o diabo, que o maligno coloca sobre o homem através do pecado. Ou um jugo ou outro o ser humano carrega. Ou ele carrega o jugo que o mundo coloca, que o diabo, que o maligno coloca através do pecado, ele carrega o jugo de Jesus. Só que tem uma diferença. O jugo de Jesus, ele é suave e o seu fardo é leve. Agora, o jugo do mundo, ele é pesado. Mas quando é que as pessoas vão perceber o jugo, o peso desse jugo do mundo? É quando as consequências do pecado começam a vir. Porque a Bíblia diz, como nós estávamos falando no texto, que fomos chamados para a liberdade. Você é livre para obedecer a Cristo. O pecado que dominava o homem, o pecado que regia a vida do ser humano, que escravizava o homem e impedia ele de obedecer a Cristo, agora a pessoa fica livre do jugo do pecado. Para que agora você fica livre do jugo do pecado para obedecer a Deus? Para pegar o jugo suave da obediência a Deus. E aqui que está o detalhe, a obediência leva para quê, irmão? Para você viver a liberdade em Cristo. Para você glorificar a Deus por meio do seu espírito, alma e corpo.
Você é livre para obedecer a Deus no espírito, na alma e no corpo, para ser um verdadeiro adorador e o maligno não ter poder, legalidade na sua vida. Agora, se alguém está dizendo eu estou livre para não obedecer a Deus e a sua palavra, então essa pessoa está escrava do pecado, carregando o jugo do pecado, as consequências do pecado. E aí Paulo diz, nós somos chamados para a liberdade. Agora, não use dessa liberdade para dar ocasião à carne, para fazer a vontade da carne. É quando alguém recebe um privilégio. Olha, por exemplo, teve pessoas que foi levado para o cativeiro, mas um determinado rei com algumas pessoas diz, vocês não vai para o cativeiro, mas fica aqui e seja fiel. Fiel a Deus, não se rebela contra a Babilônia até cumprir-se o que Deus tem falado. Só que aquele novo rei, o Zedequias, ele disse, ele decidiu se rebelar. E o que veio sobre ele? Ele deu ocasião à carne, à vontade do coração dele. Ele foi desleal ao Senhor e ao rei da Babilônia que Deus deu para subjugar o povo de Deus naquela época. Ele correu para o Egito para buscar socorro e, estando no pecado, vivendo na injustiça, aí a Bíblia Sagrada diz que o Senhor diz assim, já que você está dando lugar para a sua carne, indo contra a minha palavra, então o rei da Babilônia, o Império Babilônico veio e escravizou esse novo rei, quer dizer, o novo leãozinho, foi levado para o cativeiro. E sabe um detalhe? A Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele foi preso e os olhos desse rei, chamado Zedequias, foram furados, os dois olhos, quer dizer, a consequência da desobediência, a consequência de não saber aproveitar, valorizar o privilégio que Deus deu para ele, levou ele a perder a visão. A consequência foi ter os olhos vazados, quer dizer, ele ficou cego e não teve mais como enxergar. Alguém que tinha visão, alguém que tinha privilégio de governar, agora estava em uma prisão e cego. Essa foi a consequência desse novo leãozinho. Pastor, o que tudo isso quer dizer? Qual é a verdade prática para nós? É que, como pessoas que Deus tem chamado, em primeiro lugar, para a salvação. Deus nos chama, em primeiro lugar, para salvar, através da fé em Cristo Jesus. Não existe salvação senão por meio de Cristo. Como a palavra de Deus diz em Atos 4:12, agora falando de uma verdade aplicada e prática para nós. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pela qual devemos ser salvos, senão na pessoa de Cristo. Então, o primeiro chamado é para a salvação. O segundo chamado de Deus aqui é para a santificação. Nós já enfatizamos sobre isso. É para a obediência à palavra de Deus. E isso vai ser o quê? Consequentemente, a santificação. Para fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Ele nos chama para salvar. Ele nos chama para se santificar, para se separar do pecado e consagrar a vida para servir a Deus. Viver em obediência, como todo o povo de Deus era chamado. Mas também ele chama para reinar. Esses reis aqui, esses príncipes, foi chamado para governar. Só que eles deveriam governar com os princípios da palavra de Deus que Deus estabeleceu para eles. Só que eles não valorizaram o privilégio. Então, para que Deus nos chama? Primeiro, para salvar. Para salvação. Ele também chama para a santificação. E ele chama para reinar.
E para reinar é necessário obedecer princípios. Para governar é necessário obedecer os princípios que Deus estabeleceu. Quando alguém começa a quebrar princípio, vai perder privilégios. Se não ter a responsabilidade da obediência a Deus, vai perder os privilégios. Aqui, quem foi chamado para ser leão, não foi chamado para ser um animal, uma barata, um gatinho. Não, foi chamado para ser leão. Quantas pessoas que Deus chamou para ser leão? Né? Leão é o rei de quê? No mundo animal, rei dos animais. E dentro das comparações, das parábolas, leão representa aquele que ruge, aquele que reina, que governa. Quantas pessoas que Deus chamou para ser leão, para reinar. Mas aí acha que pode, por causa do governo, do privilégio que recebeu, acha que pode viver a própria maneira, acha que pode trilhar o próprio caminho, aí começa a produzir maus frutos, como injustiça. Ou seja, em vez de cuidar, de fazer justiça ao povo, ao necessitado, conduzir o povo para a obediência a Deus, muitos começam a conduzir o povo em outra direção ou a trilhar outros caminhos, como a irmã colocou lá no grupo da igreja. Né? Age como videiras que davam muitos frutos, mas não de boa qualidade, e foram arrancados e queimados. Olha só, se distanciar de Deus é querer fazer um governo de interesse próprio e não voltado para as necessidades do povo. Então nós vemos aqui a necessidade desse leão, pessoas que Deus chamou para ser leão. Meu Deus, olha só, Deus te chamou, não foi para ser um gatinho, né? Mas um leão. Deus chamou muitas pessoas para reinar. O que Jesus, quando ele veio, cumpriu o seu ministério terreno, ele chamou, ele começou a anunciar que evangelho. Qual evangelho Jesus começou a anunciar quando ele veio? Ele anunciou que evangelho? O evangelho do reino. Porque Jesus Cristo, ele era o quê? O leão da tribo de Judá. Ou seja, ele é rei. É verdade que ele é Cordeiro de Deus ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para nos dar a oportunidade de salvação através da sua pessoa, da sua obra como Cordeiro, para perdoar os nossos pecados, pagando pelo nosso pecado, mas ele também, ao mesmo tempo que ele é Cordeiro, ele é leão. E como leão da tribo de Judá, como rei, ele veio para anunciar o reino. E mostrando que para reinar com ele tem princípios para reinar. Quando não se cumprem os princípios do reino, as leis do reino, o código de ética do reino, quando o homem começa a quebrar esses códigos de ética do reino de Deus, qual vai ser o resultado? Se você não cumpre princípios, os princípios te quebram. Esses reis aqui teve percas, porque não cumpriu os princípios que Deus estabeleceu. Aí Jesus, quando ele vem cumprindo o seu ministério terreno, ele anunciou o reino. Em Mateus capítulo 4, versículo de número 17, diz: e daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus estava agora chegando. Então, para entrar nesse reino, pertencer a esse reino, nascer nesse reino, Jesus vem com a proposta. E qual é? Arrependimento. Arrependimento. E aí Jesus vai propor várias coisas
combatendo exatamente o que? O pecado, do que as pessoas deveriam se arrepender. Porque o pecado, como Jesus citou aqui, por exemplo, assassinato, seja fisicamente ou espiritualmente, adultério físico, de prática física ou adultério de coração, tudo isso faz pessoas perder o reino. Jesus começa a declarar do que as pessoas deveriam se arrepender para entrar no reino de Deus. O que fez os leãozinhos lá da tribo de Judá perder o reino, perder o governo, foi exatamente o pecado, a injustiça, a infidelidade diante de Deus, fizeram eles perder o reino. E Jesus propôs o quê? Para que as pessoas venham entrar no reino, se arrepender dos pecados, crer no evangelho do reino para entrar no reino. E o que é o arrependimento? É uma conversão de 180 graus. A pessoa está indo em uma direção, ela faz meia volta e agora vai em direção, aleluia, aos princípios ou ao caminho que Jesus estabelece no seu reino. Essa é a proposta do Senhor Jesus. Então você que está ouvindo a palavra de Deus, Deus tem privilégios para a tua vida, para as nossas vidas. Aleluia, que é o quê? Reinar. Reinar com Cristo. Reinar com Cristo. Ele quer fazer você reinar com Cristo. Quando começar, pastor? Começar a reinar aqui. Tem como começar a reinar aqui. Assim como os discípulos de Jesus começou a reinar aqui através do novo nascimento. A proposta de Deus para nós é reinar aqui. Pastor, mas cadê o reino de Deus? Como começar a reinar? Quando é que a pessoa começa a pertencer ao reino? Quando ele nasce de novo. Ele vê o reino e entra no reino. Aí ele recebe o Espírito Santo, que passa a habitar nele, que passa a habitar em nós. E aí você começa a obedecer. Começa a praticar os princípios do reino. Aí você vai crescendo no reino e recebendo autoridade no reino. Aleluia. Glórias a Deus. Você vai recebendo chaves no reino dos céus. E aí você começa a reinar com Cristo, já nesse tempo. Você começa a ser não apenas alguém que recebe o novo nascimento, mas você vai ser o instrumento de Deus para propagar o novo nascimento e outras pessoas vai nascer de novo através de você. Você vai começar não apenas a receber os benefícios do reino, mas vai começar a libertar pessoas através do poder e da autoridade desse reino. Você vai ser instrumento para transportar pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você começa a reinar com Cristo. Você começa a receber autoridade nesse reino. Você vai receber esse privilégio, essa, aleluia, glórias a Deus, responsabilidade, mas também autoridade e poder para reinar conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, eu quero deixar essa palavra para o teu coração na tarde de hoje. Valorize o privilégio que Deus tem te dado. Seja fiel. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Pratiquemos, pois, a justiça. E o que é fazer justiça? O que é praticar a justiça? É a obediência à palavra e atender à necessidade das almas que muito carecem do amor de Deus, da palavra de Deus nos seus corações. Aleluia. Glórias a Deus, de uma mão para se levantar. E é para isso que Deus nos trouxe aqui nessa tarde, nessa programação de rádio, para dizer para você que no reino de Deus tem lugar para você. No reino de Deus, através da fé em Cristo, do arrependimento, tem lugar para você. A solução para a tua vida, a esperança para a tua vida, através dessa entrada no reino de Deus. Amém? Nós vamos orar
aleluia, nessa tarde com gratidão ao Senhor por tudo que Ele já tem falado e feito em nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus pela vida aí da irmã Marlene, que mais uma vez está conosco. Nós estamos sim, estaremos intercedendo pela tua família em nome de Jesus. Você que está na sua casa e ouviu a palavra de Deus e quer, aleluia, entregar a vida para Jesus, decidiu romper com o mundo, com o pecado, com a velha vida e deseja começar a partir de hoje a viver uma nova vida. Os braços do Pai estão abertos para você. A porta de entrada no reino de Deus ainda está aberta para você e sua casa entrar em o nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia. Pai Celestial, eu quero mais uma tarde te agradecer pela alegria e o privilégio de adorar e de servir ao Senhor e de anunciar aqui a tua palavra a esse ouvinte, a esse irmão e a essa irmã, a esse amigo que ouve a tua palavra. Eu peço que o teu Santo Espírito, aleluia, tenha total liberdade para agir, para operar, para realizar a tua obra, para trazer salvação, libertação e cura, ó Pai, para a glória do teu nome, para cada um desses ouvintes. Aleluia, aquele Pai que nessa tarde entendeu que o Senhor falou com ele, que o Senhor chamou não apenas, aleluia, glória a Deus, que o Senhor chamou para que ele seja leão, alguém que tem o privilégio de reinar com Cristo, e não o Senhor como alguém que vai perder o privilégio de reinar, não para, aleluia, não como alguém que por causa do pecado vai ser preso, vai ficar preso, escravizado e oprimido, perder a visão. Não, o Senhor chamou para reinar. Essa pessoa que entendeu que o Senhor está falando com ele, venha restaurar nessa tarde, venha despertá-lo e trazê-lo sim de volta à posição e ao lugar que o Senhor tem para esta vida, através do arrependimento. Nós oramos, ó Pai, pela salvação, pelo teu reinado, pelo teu governo entrando nessa casa. Que pais que estão ouvindo a tua palavra, venha, Senhor, ser livre para reinar com Cristo. Mães, filhos, aleluia, não sejam escravos de Satanás, não. Não sejam escravos do inimigo, não, mas venha ser salvos, venha se arrepender e venha, Pai, viver essa realidade de estar no reino de Deus, de buscar com prioridade o teu reino e a tua justiça. Nós clamamos nessa tarde, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre a vida desta pessoa que está oprimida, a libertação em nome de Jesus. Aquele que está enfermo, oprimido pelo inimigo, que seja curado nessa tarde em nome de Jesus. Aquele que faz confissão perante o Senhor dos seus pecados e clama, Pai, pela tua misericórdia. Aleluia, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha perdoar os seus pecados e recebê-lo na tua presença em o nome de Jesus. Através do sangue de Jesus, da obra do Calvário, purifica, Pai, e recebe esta pessoa na tua presença para a honra e a glória do teu nome, em o nome de Jesus Cristo. E amém, e graças a Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, em o nome de Jesus. E amém, e graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus para o teu coração. Creio que você entendeu a palavra do Senhor, mas continuamos, a cada dia com essa meditação diária, com essa jornada bíblica, compartilhando a palavra de Deus. Continue abrindo o coração para o Senhor. O coração para deixar Jesus Cristo entrar e reinar na tua vida, e para que você também venha reinar com Ele. Amém? Quero agradecer ao Senhor por essa tarde, por essa programação, e agradecer você também pela audiência nessa tarde de programação e informar que amanhã, permitindo o Senhor, estaremos de volta convosco com mais uma tarde de programação.
Lembrando que os homens que estão aí ouvindo a programação Compartilhando Vida, ouvindo a palavra de Deus, aleluia, glória a Jesus, eu quero já informar para você que amanhã temos um encontro de homens no ministério, encontro de homens no ministério, e começa às 19 horas, então os homens aí da região que está nessa sintonia, eu quero pedir para você estar participando, teremos aí um encontro abençoado, com muita edificação de Deus, e vocês são os nossos convidados para receber aquilo que o Espírito Santo tem preparado para as nossas vidas, amém? Será uma bênção, por certo, para a glória de Deus, e você é o nosso convidado, amém? Meus irmãos, estamos encerrando, que Deus abençoe tua vida, sua família, programação Compartilhando Vida, trabalhando pela tua verdadeira felicidade, felicidade verdadeira somente em Jesus. Que Deus abençoe a todos.